O sentido da lição que a gente vai estudar aqui hoje é mostrando que há diferenças, às vezes, de pensamentos entre as ovelhas. Há ovelhas que estão num nível de maturidade maior, outras que estão num nível de maturidade menor, que não têm certo entendimento ainda de algumas coisas. E o que a gente vai aprender nessa aula é questão de tolerância, paciência, compreensão, você saber como administrar essa questão de ter pessoas imaturas que se escandalizam com qualquer coisa, como saber lidar com isso, como se portar na igreja diante disso. Porque existem na igreja essas diferenças às vezes, é isso que a gente vai estudar hoje aqui. O texto áureo diz, de Romanos 14, 17: porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Verdade prática: os crentes mais maduros não devem agir egoisticamente, mas precisam atuar como modelo para os mais fracos. Texto, leitura bíblica em classe, é Romanos 14, do 1 ao 6. Ora, quanto ao que está enfermo na fé, recebei-o não em contendas sobre dúvidas, porque um crê que de tudo se pode comer, e outro que é fraco come legumes. O que come não despreze o que não come, e o que não come não julgue o que come, porque Deus o recebeu por seu. Quem és tu que julgas o servo alheio? Para seu próprio Senhor ele está em pé ou cai, mas estará firme, porque poderoso é Deus para o firmar. Um faz diferença entre dia e dia, mas outro julga iguais todos os dias. Cada um esteja inteiramente seguro em seu próprio ânimo. Aquele que faz caso do dia, para o Senhor o faz. O que come, para o Senhor come, porque dá graças a Deus. E o que não come, para o Senhor não come, e dá graças a Deus. Então nós vamos estar procurando entender o que Paulo quis ensinar aqui, nesse texto. A lição de hoje trata sobre isso, essas diferenças. E eu queria aproveitar e fazer um pedido para os irmãos que eu estava me lembrando. Se os irmãos tiverem dúvida, não entenderam alguma coisa, precisam de um esclarecimento melhor, os irmãos têm liberdade de perguntar, de tirar dúvidas, de falar qualquer coisa, de procurar entender melhor. Que eu percebo, geralmente os irmãos nunca perguntam nada, né? Eu percebo, nunca tiram uma dúvida, nunca... Então, dá duas uma. Ou você já detém todo o conhecimento da palavra, que eu acho que essa não é a verdade, ou então vocês têm vergonha de perguntar, de tirar alguma dúvida que tem de vez em quando, porque eu não acredito que todo mundo saia compreendendo tudo totalmente, plenamente. Alguma coisa às vezes deve ficar assim, como será isso realmente? Então os irmãos podem perguntar, irmãos. Esse momento da escola bíblica, ele é feito exatamente para a gente aprender, para a gente perguntar, para a gente questionar mesmo, para procurar entender as coisas. O que você não pode fazer numa pregação no domingo, por exemplo, porque não daria muito certo, né? Ficar todo mundo levantando a mão e perguntando coisas e ser um debate, pelo fato de ser uma pregação, não dá para fazer isso. Mas na escola dominical, os irmãos têm liberdade de perguntar, não é proibido, não tem problema nenhum. Na verdade, é até bom que as pessoas perguntem, tirem dúvidas, porque aqui é uma aula mesmo, o objetivo é esse, né? Então vamos lá, introdução. O apóstolo Paulo foi informado de que havia alguns conflitos na igreja de Roma, os quais giravam em torno da liberdade cristã. Alguns crentes, ainda imaturos, se escandalizavam com determinadas atitudes dos crentes, cuja fé achava-se amadurecida. Então, o grande problema que estava tendo aqui na igreja de Roma era nessa questão da liberdade cristã, no sentido de a igreja não estar presa a certos legalismos, doutrinas de homens, às vezes práticas religiosas que
que Deus não estabeleceu aquilo, mas que as pessoas gostam de querer praticar como um legalismo. Legalismo, não sei se vocês já ouviram essa palavra, mas é quando as pessoas inventam uma lei que Deus não inventou, que Deus não colocou, e as pessoas querem praticar aquilo como que se Deus estivesse pedindo aquilo, mas sendo que Deus não estabeleceu. Isso é um legalismo. É quando a pessoa está seguindo doutrinas humanas, ou doutrinas que já não estão mais em vigor nessa época, estavam em vigor no Antigo Testamento, para Israel. Então o legalismo é isso, quando as pessoas querem ir além do que Deus pede, e inventar doutrinas humanas, seguir preceitos humanos, coisas que Deus não estabeleceu. Na igreja aqui estava tendo esse problema. Haviam cristãos maduros que na sua liberdade em Cristo não praticavam mais certas coisas do judaísmo, da religião judaica, referentes ao Antigo Testamento. Só que o que acontecia? Havia no meio da igreja aqui judeus cristãos, principalmente, que eram pessoas que queriam ainda praticar a lei, queriam ainda se deter a certos ensinamentos da antiguidade, do Antigo Testamento, que não estavam mais em vigor na época da Nova Aliança. Então estava tendo um problema muito grande na igreja, porque uns diziam que uma coisa era pecado, outros diziam que não era, e um queria obrigar o outro a ser do seu jeito, a pensar do seu jeito. Então estava tendo um problema meio sério que estava afetando a unidade da igreja por causa disso. Então vamos continuar lendo aqui para a gente entender melhor. Esses conflitos, como acredita a maioria dos comentaristas, surgiram com o retorno de alguns judeus cristãos que haviam sido expulsos pelo imperador Cláudio. Estes, ao se juntarem à igreja formada em sua maioria por gentios, se escandalizaram com determinadas práticas. Paulo busca um ponto de equilíbrio a fim de que a obra de Cristo não sofresse nenhum dano. Este é o tema que vamos estudar. Então, por que Paulo busca um equilíbrio? Porque a igreja andar dividida não dá certo, não prospera, a obra de Deus não cresce. Se as pessoas estão divididas, se estão brigando entre si, discutindo, não subsiste, é preciso andar em unidade. Então, aquele que era maduro tinha que ter paciência com o que era imaturo. E o que era imaturo tinha que procurar crescer também em Cristo. Então Paulo traz orientação a respeito dessas coisas. Ponto 1. A igreja heterogênea. Heterogênea significa uma igreja de vários tipos de pessoas. A natureza da igreja. É possível percebermos nesta seção da Epístola aos Romanos que Paulo apela para a natureza da igreja a fim de corrigir o problema que nela surgiu. A igreja é uma, ou seja, é uma. Isto é, embora formada por pessoas de grupos diferentes, ela forma o corpo de Cristo. Para ser igreja, ela precisa atender o critério da unidade. Não há judeus nem gentios, mas a igreja de Deus. Ou seja, havia uma tendência na época das pessoas se separarem por grupos. Os judeus, que eram cristãos, e os gentios, que eram o restante dos povos que não eram judeus, que se convertiam ao cristianismo. Havia uma tendência muito grande naquela época de haver essa divisão na igreja. Era o grupo dos judeus e o grupo dos gentios. Como se houvesse uma igreja dos judeus e uma igreja dos gentios. E não é assim. A igreja é uma só. Não há mais barreira nenhuma. Não há judeu, nem gentio, não há homem, nem mulher. Todo mundo é povo de Deus. Do mesmo jeito na igreja hoje. Não há divisão na igreja. Pessoas mais importantes e outras menos importantes. Os cristãos ricos, os cristãos pobres. Os cristãos que têm mais educação, os que têm menos educação. Os que moram num bairro melhor, os que moram num bairro pior. Ou os que são mais velhos, os que são mais novos. Aí cada um fica na sua panelinha. Ninguém se mistura com ninguém. Não existe esse tipo de coisa na igreja. Não é para existir, né? Às vezes existe na cabeça de algumas pessoas, mas não é para existir. A igreja é uma unidade, onde todos devem andar juntos. Então ela é, portanto, indivisível. Esse é o primeiro aspecto que podemos perceber na linha argumentativa de Paulo. Nisto vemos a natureza heterogênea da igreja.
essa igreja una e indivisível é de natureza local e universal. Os crentes judeus e gentios deveriam, portanto, se conscientizar de que problemas de natureza local não poderiam sobrepor-se à universalidade da igreja. A liberdade deveria ser respeitada, isto é, regulada pela lei do amor. Então vamos para o ponto 2, para a gente compreender aqui melhor. Os fracos na fé. Quem seriam os fracos na fé? Porque a gente vê Paulo falando aqui, falando claramente a respeito dos fracos na fé. Você vê que no versículo 1 ele diz: ora, o que está enfermo na fé. Tem algumas traduções que falam débil na fé. Eu não sei se a Bíblia de vocês fala assim, né? Que diz: ora, quanto ao que está enfermo na fé, recebei-o não em contendas sobre dúvidas. Deixa eu abrir aqui o texto de Romanos 14, mas tem aqui na leitura bíblica em classe também. E no versículo 2, ele diz assim, né? Porque um crê que de tudo se pode comer, e outro que é fraco come legumes. Em algumas Bíblias diz aquele que é débil ou que é imaturo. Então Paulo está tratando aqui com um tipo de cristãos que ele chama de cristão débil, cristão fraco. Havia na igreja pessoas fracas na fé no sentido de não ter maturidade, não tinha ainda um conhecimento bom da nova aliança, das doutrinas de Deus. Mas ele diz aqui que a igreja tinha que receber essa pessoa. Mas ele fala que há uma diferença. Um crê que de tudo se pode comer, e o outro que é fraco come legumes. Ou seja, quem era maduro na fé não tinha problema com o negócio de comida. Já o que era fraco achava que certas comidas eram pecado. Eu não sei se os irmãos lembram que a Bíblia ensina no Antigo Testamento a respeito de certos animais impuros que não se podia comer. Os judeus, eles não comiam certos animais, né? Eram impuros. Quem estabeleceu isso? Quem foi? Foi Deus. Foi Deus que estabeleceu isso no judaísmo. Mas quando Deus estabeleceu isso, era uma outra realidade no Antigo Testamento, onde havia a questão de pureza cerimonial, e Deus estabeleceu certos animais para que o povo não comesse aqueles animais, nem sacrificasse. Mas quando chega na nova aliança, é mostrado claramente que Jesus considera todos os animais puros. Ele não considera mais nada impuro. Lá em Atos, quando a gente vê aquele episódio, Atos 10, quando Deus faz descer num lençol, né, se não me engano, lá, segurado em 4 pontas, vários tipos de animais impuros, e manda Pedro comer. E Pedro diz: não vou comer nada impuro não. Aí Deus fala que não considera impuro aquilo que Deus purificou. E ele estava falando aqui não só da igreja, das pessoas dos gentios, mas também dos animais. Há alguns textos que falam sobre isso, que não havia mais essa questão de pureza cerimonial, nessa questão de alimentos para o povo. Eu tenho essa dúvida que eu vou te dar. A carne do povo. Pronto, não existe isso não. Na nova aliança, não existe essa questão de ter um alimento que você não pode comer. Você pode comer qualquer comida. Qualquer uma. O que Paulo está tratando aqui é exatamente porque havia esse problema lá. Tinha uns que tinham essa limitação. Ele pensava assim: não, eu não posso comer desse alimento que é pecado. E Paulo chama essas pessoas de fraca. Veja o que ele diz: ó, um crê que de tudo se pode comer. Esse aqui é o maduro na fé. E outro que é fraco come legumes, ou seja, ele não come certos tipos de carne. Comia só mais verdura, frutas, porque ele achava que comer certas carnes era pecado. Mas isso Paulo estava mostrando que era o quê? Uma fraqueza na fé, uma imaturidade. Ele não compreendia que ele era livre para comer qualquer coisa, porque na nova aliança não tinha mais essa diferença. Só que isso estava trazendo um problema na igreja. Os irmãos estavam discutindo, estavam brigando. Olha, você está em pecado porque está comendo isso. Ficavam acusando uns aos outros. E você está ensinando coisas que não deve.
hoje em dia isso aí foi abolido. Estavam causando confusão na igreja, brigando por causa disso. E é isso que Paulo queria corrigir. Então, quem seriam os fracos na fé? Os crentes fracos eram principalmente cristãos judeus que se abstinham de certos tipos de alimentos e observavam determinados dias em razão de sua contínua lealdade à lei de Moisés. Ou seja, eles continuavam leais à lei de Moisés. E muita coisa da lei de Moisés tinha sido abolida, principalmente essas questões cerimoniais, essas questões do culto, como eles faziam no Antigo Testamento. No versículo 6 ele diz, do capítulo 14: quem distingue entre dia e dia para o Senhor faz, e quem come para o Senhor come, porque dá graças a Deus, e quem não come para o Senhor não come, e dá graças a Deus. No versículo 14 ele diz: eu sei e estou persuadido, ou seja, convencido no Senhor Jesus, de que nenhuma coisa é de si mesma impura. Olha o que Paulo está dizendo: nenhuma coisa é de si mesma impura, salvo para aquele que assim a considera, para esse é impura. Do que Paulo está falando aqui? Que nenhuma coisa é de si mesma impura. Esse nenhuma coisa de si mesma impura, ele está falando da questão dos alimentos, que a lei de Moisés declarava alimentos impuros e outros puros, e Paulo está dizendo: não existe mais isso, nada é impuro, tudo é puro. E ele diz aqui: só é impuro para aquele que assim a considera, porque Paulo vai ensinar o seguinte: se você considera uma coisa impura e acha que é pecado, então para você é impuro. Ou seja, não coma. Se a tua consciência te acusa, se você vê, como é que você citou, por exemplo, você chega numa casa e alguém oferece carne de porco, e aí na tua consciência você se acusa: não, carne de porco é pecado. A Bíblia não diz que é pecado mais, não é pecado mais, tudo é puro. Mas na sua consciência, se você ainda é imaturo, você pensa: é pecado, eu não vou comer, isso não é pecado. Se você comer, você está pecando. Por quê? É o que Paulo vai ensinar aqui, que eu já li para vocês. Porque você está indo contra a sua consciência. Aí você não está agindo por fé. E tudo aquilo que não vem de fé é pecado. Se você está fazendo uma coisa na dúvida, você na sua consciência, você acha que é pecado, você está com a dúvida. Mas aí, de repente você: não, mas eu vou comer mesmo assim. Está todo mundo comendo. Então os outros não vão pecar, porque eles não veem aquilo ali como problema nenhum, aquela carne ali, e eles estão vendo corretamente. Mas se você na sua cabeça acha que é impuro e mesmo assim você vai comer, aí é pecado, porque você está indo contra a sua consciência daquilo que você acredita que é certo diante de Deus, e mesmo assim você está indo contra ela. É como se você na sua consciência estivesse indo contra Deus. Você está achando que é errado: não, mas eu vou fazer. Então nesse sentido é errado. Se fizer a pergunta sobre o sangue, de comer sangue? Irmão, é uma opinião minha, eu não gosto. Eu também não gosto de comer nada com sangue, não. Eu não gosto, mas essa proibição também, eu vejo isso como uma proibição do Antigo Testamento. Porque o sangue naquela época era usado no sacrifício. O sangue dos animais era usado no sacrifício, e a Bíblia diz que o sangue, a vida estava no sangue, ou seja, o sangue simbolizava a vida do animal. Então, como o animal era oferecido, o sangue era oferecido a Deus, então o sangue foi reservado para ser ofertado como um sacrifício. Então, por isso que ninguém podia comer carne nenhuma com sangue, porque o sangue estava reservado ali na lei para sacrifício a Deus, ser oferecido como sacrifício. Então, quando alguém comia o sangue, ele estava pecando ali na lei de Moisés. E a gente vê em Atos dos Apóstolos, né, aquele versículo, acho que é em Atos capítulo 15, onde a liderança da igreja se reúne, né, e manda que os gentios não comessem carne com sangue, né. Aí muita gente chega à conclusão de que é pecado não comer carne com sangue, porque deixa eu ler até aqui para vocês, só para poder mostrar. Na decisão, quando tem a decisão da igreja, deixa eu
ver, é Atos capítulo 15. Aí ele diz assim, Atos capítulo 15, ao versículo 27, ele diz... Não, versículo 28. Pois pareceu bem ao Espírito Santo e a nós, isso aqui é a igreja de Jerusalém falando para os gentios. Pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor maior encargo além destas coisas essenciais. Aí ele vai dizer quais são as coisas essenciais que ele queria que a igreja se afastasse. Que vos abstenhais das coisas sacrificadas a ídolos, ou seja, os animais sacrificados a ídolos. E se a gente for olhar lá em 1 Coríntios, a gente vai ver que Paulo diz que não é pecado você comer uma coisa sacrificada a ídolo, porque o ídolo não é nada. E aquilo quem fez foi Deus, quem fez aquele alimento foi Deus. Se você come dando graças a Deus, não tem pecado nenhum você comer aquele alimento, porque quem fez foi Deus, o ídolo não significa nada. Agora Paulo vai ensinar o quê? Que se você está junto com um irmão num local, que o irmão se escandaliza pelo fato de comer uma comida que ele sabe que foi sacrificada a um ídolo, aí ele se escandaliza. Aí você não vai comer, porque você vai estar provocando a fé do irmão, você vai estar causando um tropeço para ele. Paulo ensina isso em 1 Coríntios. Então, se você está num lugar, alguém oferece uma carne, naquela época lá, oferecia uma carne. Aí a pessoa da casa dizia, olha, isso aí foi sacrificado a ídolo. Aí a pessoa, você já percebia que a pessoa se escandalizou. Então não vou comer, porque senão ele não vai ficar escandalizado comigo. Aí Paulo dizia, não coma. Agora, ele dizia que não tinha problema nenhum comer. Se de repente ele estava na sua casa e comprava uma comida no mercado, tinha sido consagrada a um ídolo, era comum naquela época. Ele ali agradecia a Deus, estava consagrando o alimento a Deus, e o alimento foi Deus que deu, aquilo ali não ia causar nenhuma maldição para ele, não. Tem um dizer na Bíblia, falar uma passagem desse, é Paulo que fala assim, que é uma maneira de ser escandalizar que o irmão procura mudar perante ele. Fala esse aspecto. É isso que a gente vai já chegar nesse ponto. É que a grande questão de resolver esse problema é esse. Se tem uma coisa que não é pecado, você sabe que não é pecado, mas se o teu irmão se escandaliza por causa da consciência dele que é fraca, você não deve fazer, para não provocar a consciência dele e levar ele a tropeçar na fé. A gente tem que ter responsabilidade para com as pessoas. Discernimento. Então a gente vê que foi falado assim, que vos abstenhais das coisas sacrificadas a ídolos, bem como do sangue, da carne de animais sufocados e das relações sexuais ilícitas. Destas coisas fareis bem se vos guardardes. Saúde. Então ele fala de se abster do sangue, das coisas sacrificadas a ídolos. Então por que ele fala isso para a igreja dos gentios? Porque os gentios conviviam com muitos judeus. A questão da prostituição aqui não, isso aqui não tem condições, não é para praticar de jeito nenhum. Mas essa questão de alimentos era porque os judeus estavam se escandalizando com os gentios, porque viam os gentios comendo uma carne que tinha sido sacrificada a ídolos, viam os gentios comendo um alimento que às vezes tinha sangue, e os judeus se escandalizavam, os judeus que eram cristãos, que não tinham aquele costume, não tinham aquele hábito, porque eles vinham do judaísmo. Então, para evitar problema, a igreja de Jerusalém disse, irmãos, se abstenham dessas coisas, não comam essas coisas não, porque estava gerando um problema na igreja por causa disso. Deixa eu ver bem rapidinho se eu acho o texto para vocês, de 1 Coríntios, só para mostrar como não havia problema comer carne para ídolos, que o problema estava na consciência da outra pessoa. É 1 Coríntios, capítulo 10, 25, 24. 1 Coríntios 10, 24. Olha o que Paulo diz, como é interessante. Você viu lá que a igreja proibiu comer alimentos sacrificados a ídolos, né? Mas como eu disse, isso foi só para não escandalizar os judeus. Porque veja o que Paulo ensina, 1 Coríntios 10, 24. Ninguém busca o seu próprio interesse, e sim o de outrem. Comer de tudo que se vende no mercado. Olha o que Paulo disse, comam de tudo que se vende no mercado. Ou seja, não tem problema nenhum você comer tudo.
que se vende no mercado, sem nada perguntardes por motivo de consciência, porque do Senhor é a terra e a sua plenitude. Olha, Paulo está dizendo, não tem problema você comer nada ali do mercado, não tem problema nenhum, você pode comer de tudo que está no mercado, porque do Senhor é a terra e a sua plenitude, ou seja, Deus fez tudo, aquilo ali tudo foi feito para a gente comer, não tem problema. Só que o que ele diz, ó, se algum dentre os incrédulos vos convidar e quiserdes ir, comei de tudo que for posto diante de vós, ou seja, pode comer sem problema, sem nada perguntardes por motivo de consciência. Porém, se alguém vos disser, isto é coisa sacrificada a ídolo, aí ele diz, não comais, por causa daquele que vos advertiu e por causa da consciência. Consciência, digo, não a tua, mas a do outro. Ou seja, o problema não estava na tua consciência. Você sabe que não é pecado, porque Deus fez tudo e você pode comer de tudo. Mas por causa da consciência do outro, que o outro está achando que é pecado, não coma. Porque você vai escandalizar ele, vai ficar chocado. E como ele não tem a maturidade que você tem, ele pode até ser estimulado a comer, e ele não vai comer por fé, ele vai comer com dúvida, achando que pode estar pecando contra Deus, e aí ele está pecando. É isso que a gente vai aprender hoje nessa lição. Então, a questão do sangue era a mesma coisa. O problema era por causa que os judeus se escandalizavam. Mas o sangue na nova aliança, o sangue dos animais, não tinha mais a serventia que tinha no Antigo Testamento. Não era mais oferecido como um sacrifício a Deus. Então aquilo que valia no Antigo Testamento não é mais hoje para a nova aliança. Agora, eu particularmente não gosto de comer com sangue. Eu acho uma coisa assim, quando eu vejo uma carne com sangue, uma vez eu estava num restaurante, o cara trouxe a carne com sangue assim, rapaz, leva isso aí para torrar mais, porque eu não quero comer isso aqui desse jeito não. Eu quero comer bem torrado, então eu não gosto de comer, mas eu não vou dizer que é pecado. A Bíblia não diz na nova aliança aqui que é pecado se você comer uma carne que está assim, mal passada. Eu digo mais assim, a questão da carne dela, que é um sangue literalmente, né? Aí, também. No churrasco, a carne... Não, eu não creio que seja pecado não. Diante de tudo isso aqui que a gente viu, eu não creio que seja pecado. Então vamos lá. Eu também queria assim na carne dela. Muitos judeus que haviam se convertido não conseguiam se libertar totalmente dos preceitos do judaísmo. Imagine só como era difícil para eles. Imagine um judeu que tinha uns 40 anos de idade, passou 40 anos sendo educado no judaísmo, de repente ele se converte a Cristo. Mas ele tinha hábitos já da vida toda dele, hábitos alimentares, hábitos religiosos, de guardar certos dias, de guardar festas, de não comer certos alimentos. Para ele era difícil ele se libertar daquilo ali, de uma hora para outra, e começar a achar que tudo aquilo era normal, que podia comer qualquer coisa, que não tinha problema nenhum. Ele tinha dificuldade, principalmente um novo convertido. Todo mundo costume estar aí de casa, que era o cotidiano dele. Era o cotidiano dele. Então, vamos ver aqui. Além de observar determinados rituais relacionados ao culto, eles queriam que os gentios fizessem o mesmo. Paulo teve que resolver problemas semelhantes na igreja de Corinto, como está em 1 Coríntios 8, do 1 ao 13. Deixa eu ler esse texto aqui que é interessante também, para os irmãos compreenderem melhor. 1 Coríntios do 8, do 1 ao 13. Eu vou ler aqui uns versículos. Ele diz assim: no que se refere às coisas sacrificadas a ídolos, reconhecemos que todos somos senhores do saber. O saber ensoberbece, mas o amor edifica. Se alguém julga saber alguma coisa, com efeito, não aprendeu ainda como convém saber. Mas se alguém ama a Deus, esse é conhecido por ele. Aí olha o que Paulo diz: no tocante à comida sacrificada a ídolos, sabemos que o ídolo de si mesmo nada é no mundo, e que não há senão um só Deus. Ou seja, o ídolo não é nada.
O ídolo, na verdade, aquele Deus ali não existe. O que havia por trás, o que há por trás do ídolo, na verdade, são demônios que se aproveitam da ocasião para escravizar as pessoas. Mas aquele ídolo, aquele Deus ali em si, não existe aquele Deus. Oh, tem água aqui. Vai me daí. Obrigado. O ídolo em si não é nada, é o que Paulo está dizendo. Então, olha o que ele diz mais. Deixa eu ver qual versículo que eu vou ler agora. Versículo 7, 1 Coríntios 8. Entretanto, não há esse conhecimento em todos, porque alguns, por efeito da familiaridade até agora com o ídolo, ainda comem dessas coisas como a ele sacrificadas. E a consciência destes, por ser fraca, vem a contaminar-se. Não é a comida que nos recomendará a Deus, pois nada perderemos se não comermos, e nada ganharemos se comermos. Ou seja, não faz diferença se comer ou não comer. Vede, porém, que esta vossa liberdade não venha de algum modo ser tropeço para os fracos. Então a questão era essa. Não deixe que a liberdade de vocês seja tropeço para os fracos. Porque se alguém te vir a ti, que és dotado de saber, à mesa, em templo de ídolo, não será a consciência do que é fraco induzida a participar de comidas sacrificadas a ídolos? E assim, por causa do teu saber, perece o irmão fraco pelo qual Cristo morreu. E deste modo, pecando contra os irmãos, golpeando-lhes a consciência fraca, é contra Cristo que pecais. Por isso, se a comida serve de escândalo a meu irmão, nunca mais comerei carne, para que não venha a escandalizá-lo. Olha o que Paulo diz. Se o fato de eu comer escandaliza o meu irmão, nunca mais vou nem comer carne. Porque qual é a minha prioridade? Eu não quero escandalizar o meu irmão. Eu não vou escandalizar o meu irmão. Cristo morreu por ele. Se eu peco contra ele, eu peco contra Cristo. É o que Paulo está dizendo. Então a gente tem que ter cuidado com o irmão. Se tem um irmão fraco na fé que se escandaliza com uma coisa, então eu vou ter cuidado com a consciência dele. Eu não preciso ficar provocando a consciência dele. É até falar, né? Tem que ter paciência com eles, né? Com certeza. Nós temos que ter paciência, ensiná-lo, mas ser tolerante. Então, Paulo teve que resolver problemas semelhantes na igreja de Corinto, Galácia e Colossos. Esses cristãos podemos chamá-los de imaturos. Não conseguiram entender por completo a natureza da nova aliança em Cristo Jesus. Eram crentes nascidos de novo, mas ainda não haviam conseguido se libertar do legalismo. Então, eles eram nascidos de novo? Eram. Mas eles ainda não tinham conseguido se libertar do legalismo. A consciência deles, eles ainda achavam que certas coisas eram erradas, sendo que não eram. Era o legalismo que eu falei para vocês. Agora, irmãos, para a gente poder entender melhor, deixa eu citar aqui alguns exemplos da realidade de hoje, para a gente poder compreender melhor como é que isso se aplica na nossa vida. Porque esse problema aqui com relação a comer carne, a comer certos alimentos impuros, a gente nem tem muito esse problema hoje. É uma coisa que havia muito na igreja no início, porque havia cristãos que tinham vindo do judaísmo, então eles não comiam certos tipos de alimento. Mas todos nós aqui praticamente não tem judeu aqui. Ninguém vem com esse costume, todo mundo já cresce comendo de tudo. Então pra gente não tem muito esse problema aqui nessa área de comida. Todo mundo come tudo praticamente sem problema, ninguém se escandaliza com nada e ninguém não está pecando comendo nenhum tipo de alimento. A gente pode comer de tudo que Deus fez. Deus fez tudo realmente para o nosso alimento, desde que aquilo ali não venha trazer um prejuízo para a sua saúde, não venha lhe prejudicar de alguma maneira, trazer uma intoxicação, envenenamento, uma doença, alguma coisa, não tem problema. O cuidado que a gente tem que ter é esse. Eu não vou, por exemplo, comer um animal que pode me trazer uma doença, que está contaminado com alguma coisa, que é sujo, alguma coisa do tipo assim, que aí eu vou ter problema. Eu vou pegar, por exemplo, um rato do esgoto, vou torrar na minha casa e vou comer. Eu posso ter um problema de saúde sério. Então, o cuidado que a gente tem que ter é esse, nesse sentido, né? Então, trazendo para os dias de hoje,
Que coisas que a gente vê hoje, por exemplo, que pessoas imaturas praticam, mas que é um legalismo, que aquilo ali não é pecado, mas é pecado na cabeça dele. Tentem puxar aí na memória de vocês. Que coisas que a gente vê hoje, que eles acham que é pecado, mas que na verdade é um legalismo. No meu caso, tem alguns que estavam dizendo que eu já ia pro inferno, eu fui inferno. Ainda mais na igreja, né? Uma vez lá em casa, uma mulher que ele vai deixar o nosso amigo foi passar para Deus, aí começaram a pregar, como que eu ela tinha legal uma menina, por favor. Em casa não pode estar de perto, quando ela deu para mim, eu disse uma faixa, eu digo, olha, rasgar o vosso coração, a vossa vida. Que é isso? Eu peguei uma apostila, o irmão me deu uma apostila, aí nessa apostila falava sobre alguns costumes que uma igreja, uma determinada denominação pregava, tinha o costume da igreja dela, falava que eles tinham aquele costume da tribuna atrás, do culto, aí disse, você só pode subir ali se for de paletó, você não pode entrar nem ajeitar o paletó em cima do mundo, você tem que antes de subir ao mundo, você se ajeitar, gravar. É tipo o Santos dos Santos, é assim, entrar em pecado é fulminado. Era uma conselheira que falava sobre esse costume dele, que você não poderia ajeitar nada em você antes, quando tivesse no tem que ajeitar antes. Para ir tudo alinhado. Para subir ali na cascadeira. É uma forma disso aqui. É um legalismo, é uma doutrina humana. Isso aí não tem na Bíblia, é um costume deles, um hábito que eles sacramentaram, ou seja, tornaram aquilo como algo santo, como se fosse um mandamento de Deus, mas que não tem na Bíblia esse tipo de coisa. Chegou uma irmã lá na casa, e eu tinha pintada, né? Eu cortando o cabelo, né? No meu trabalho. Irmã, isso não é de Deus, não. Eu digo, mas se eu tiro meu sustento aqui, como é que vai ser? Eu como rei de mão, não, isso dá errado. Fiquei calada, não disse nada, né? Pronto, é outro exemplo de legalismo também. Não pode pintar a unha, não pode fazer maquiagem, não pode cuidar de cabelo, não pode usar brinco. Existe na Bíblia dizendo que é proibido fazer isso? Não existe. Não existe nenhum versículo na Bíblia que diga que você não pode fazer essas coisas, não. Então isso é o quê? Isso é uma cultura, na verdade, é um costume que eles têm, uma doutrina da igreja, invenção deles, isso não é tirado da Bíblia. Eles, na verdade, distorcem alguns textos para tentar encontrar a base bíblica, mas não existe orientação na Bíblia dizendo que é proibido você ajeitar cabelo, unha, se vestir com algumas roupas. Por exemplo, uma mulher de short também, de calça comprida, é pecado para muitas igrejas. Não aceitam de maneira nenhuma. Ela é igreja, aquela igreja de saia, né? Então passa de saia, aí ela faz a caminhada com o leg no dedo. E de saia, né? E de saia. Saia e o leg no dedo, rapaz. Pois é uns exageros, também já vi. Pessoas fazendo caminhada com a saia bem comprida. É claro, tem muita gente que vai fazer às vezes academia e vai fazer caminhada com as roupas indecentes. Aí já é o outro extremo. Mas não precisa partir para outro extremo também e empacotar dos pés à cabeça como se eu estivesse indo para a igreja. Já pensou, eu vou caminhar, aí eu vou caminhar de roupa social, não tem sentido. É claro que eu vou caminhar de calção e camiseta, entende? Uma blusa decente, uma roupa. Mas tem que ser decente, a gente tem que prezar por isso. É o bom senso, hein, irmão? Exatamente. Em todo canto o bom senso entra. Você é uma mulher, você não tem que vestir uma roupa que ela vai chamar mais atenção à sua roupa do que a sua personalidade. Sensual, provocante, que vai levar as pessoas a caírem em pecado, né? O homem carnal, incrédulo, né? Até você vê um homem que parece uma mulher, andando que nem uma mulher. Você tem homem que eu gosto de skin, eu gosto de slide, mas tem calça masculina, meu irmão, quem quiser, pode. Bem acochadinha, né? Parece uma mulher.
Tem que ter cuidado. Agora eu fui participar de um casamento lá na igreja lá do interior. Aí o noivo chegou, né, para o casamento, aí quando chegou na hora, eu veio aqui no barco, fizeram aquela sanduíche, e aí foi a agora de perguntar, a pessoa se guardou, o cara estava todo embora, mas eu tentava agoniado, o que esse cara tem? Não estava se sentindo bem, estava aí todo mundo, você aceita porque você estava com sua esposa, e você aí após aí eu gravo, quem está com o rapaz, eu dava um mau cego na garota, estava de foca. Aí quando eu estava na garota, aí eu estava gritando, quer dizer, aquela coisa, né, tem que ser aquela formalidade, aqui na igreja do Cipé, aqui na Assembleia de Deus, um amigo meu passou uma grande vergonha, ele comprou uma para pregar o rapaz, não foi levado na palavra, e o rapaz fez isso. Só que você não pregou, pai, não deixou o cara pregar. Foi mesmo, pregou não. Não pregou nada, só prega demais. Pois é, isso aí é um legalismo. Onde é que tem na Bíblia dizendo, estabelecendo uma veste sacerdotal? Diz assim, ó, aqui a roupa de sacerdote na nova aliança é essa, paletó, ou pelo menos gravata. Não tem isso na Bíblia. Se você está indo decentemente, é claro, se eu sou chamado para pregar na igreja, eu não vou pregar de bermuda, né? Eu vou pregar do jeito que eu saiba fazer caminhada, de tênis, bermuda e camiseta, eu não vou. Mas eu não preciso chegar de paletó, não é obrigado também. Se eu estou vestido decentemente, estou com uma roupa decente, né? Qual é o problema? Não é o paletó que vai me ungir, não. Não é isso que vai fazer com que a pregação seja uma bênção. Então existem muitos legalismos assim na igreja hoje também. Coisas que as pessoas inventam, costumes que as pessoas têm, que não está na Bíblia. E isso por causa da imaturidade, da consciência fraca deles. Não tem maturidade ainda. Tradição, né? Paletó, prega paletó. É um negócio, se você gosta de usar o paletó, se você gosta de usar a gravata quando vai ao culto, eu acho legal o Rodolfo Abrante. O Rodolfo Abrante, ele, homem de Deus, lindas músicas, novo amigo, e tem um dom chamado para levita. Ele pregando a questão de vestimenta, ele fala, ó, não pregue aquilo que para você que você acha que é bom. Que tem muitos assim, eu gosto de paletó, então eu vou querer que a igreja toda só sua equipe que seja de paletó. Tá? Se você acha correto que é de paletó, isso seja o seu. Eu gosto muito de paletó, se eu pudesse eu tinha falado. Mas não coloca como doutrina. Eu coloco como doutrina. O problema é esse. O irmão Francisco. O irmão Francisco não gosta de gravar. Ele não pode pregar que eu não posso usar gado quando eu gosto de usar gado. Acho bonito o paletó, gravata, acho bonito. Mas ele pegou no meu pedaço. Sim, vai falar. Interessante esse aqui. Eu não li nem a segunda parte do computador, mas você tem que provar na canal de pregar. Eu cheguei lá, aí eu vou lá para casa dele, tinha um velho que tem conversado com ele, que está chamando a cara dele. Disse esse mais velho, irmão Francisco, você na igreja, você trabalha comigo há muito tempo. Aí eu vou esse gravata bem legal para ele. Vou acabar com 4, eu tinha 50 gravatas. Eu passo a dele, mas eu passo lá, tá obrigado. Uma pessoa brava, pessoa. Tem que ter. Não vou seguir, eu vou passar a gravata. Você não pode deixar a volta de depois, eu vou estar na frente, você vai voltando. Não vou atrapalhar o povo, não vou dar pra frente, não. Eu fiquei lá atrás, quando eu pensei, eu vou fazer meu amigo. Cara, eu peguei ele aqui na loja, ele disse, então você está fazendo nada aí? Porque não está de gravata. Aí disse, cara, e negócio de violão, pega o violão, minha vontade. Rapaz, não é de roteiro. Pois é, irmão. É aquela coisa assim, ele gosta daqui. É o direito que ele tem, eu acho bonito a pessoa que se vai com uma rede social. Às vezes de uma maneira como o irmão ali, que você trouxe, o irmão Ednar. Acho que também eu acho legal que ele vai esse pode também, quer dizer, não precisa desse legalismo. Pois é. O que importa é a sua consciência. O que Paulo ensina aqui nesse capítulo que a gente está estudando é exatamente isso. Eu não posso impor o que eu penso
o que eu gosto de fazer para o outro, sendo que aquilo ali não é um mandamento de Deus. Tanto que o que é maduro tem que ter cuidado com a consciência fraca do outro, e o que é imaturo não pode também querer impor o legalismo dele para os outros que têm maturidade, não. O erro daqueles que são imaturos na fé é esse. Eles querem impor para os outros como se fosse uma doutrina de Deus. Eles querem impor, praticamente dizendo assim: se você não fizer isso aqui, você vai para o inferno, você não está salvo. E a gente agora sabe que não é assim, né? Pois é, e quem tem maturidade já sabe que não é desse jeito. Então, Paulo estava querendo... Tem um versículo que Paulo até fala aqui: o que come, não condene o que não come. O que não come, não julgue também o que come. Ou seja, fique cada um na sua aí. Porque se não é mandamento de Deus, então faça o que você está querendo e não impõe o seu gosto para o outro. Essa questão, por exemplo, de paletó, de gravata, eu também não gosto. Às vezes os irmãos me veem aqui de paletó, né? Até penso que eles gostam de paletó. Por incrível que pareça, eu não gosto de usar paletó. Agora, por que eu uso paletó? É uma coisa interessante, né? Assim, o pastor, ele gosta que a gente na Santa Ceia, os obreiros venham de paletó. Então eu respeito a preferência dele, eu não tenho problema nenhum de pegar e de usar um paletó. Por exemplo, eu vou entrar em conflito com a igreja que eu congrego por causa de uma coisa dessa? Se eu tivesse numa igreja que dissesse assim: irmão, você tem que vir de gravata todo culto, você é diácono aqui, eu vinha. Eu já fiz isso já numa igreja que o pastor obrigou a gente. O pastor não faz isso, ele apenas uma vez recomendou que seria bom a gente vir de paletó e tudo. Então eu venho, mesmo não achando... Eu acho bonito e tal, mas não é uma preferência minha, entendeu? Se eu fosse escolher, eu não vinha. Mas também eu não tenho nenhum problema de vir. Não tenho. Para mim não faz diferença. Então, se a igreja se agrada daquilo ali, no momento da Santa Ceia, por exemplo, o pastor aconselhou que a gente viesse, não colocou como uma imposição, mas disse que seria bom, eu não tenho problema nenhum de vir. Então eu estava numa igreja que o pastor obrigou mesmo, aí foi diferente. Ele disse: olha, eu quero que todo diácono aqui, presbítero, os obreiros, venha tudo aqui de gravata. Aí foi o que eu fiz. Eu fui fazer briga por causa disso? Não. Se ele tem a consciência dele ainda é fraca, infelizmente, mesmo sendo pastor, nesse sentido, e ele acha que a gente está errando por não estar de gravata, eu vou de gravata, não tem problema nenhum não. Por causa da consciência dele, eu vou de gravata. Aí eu vou ficar batendo de frente, brigando. Não precisa não. Do mesmo jeito, irmãos, se de repente vamos supor, você vai para uma igreja que você sabe que lá tem um costume. Vamos supor que você vai numa confraternização, só um exemplo, você vai numa confraternização dos irmãos da Assembleia de Deus. Você sabe que é uma coisa assim mais informal, você sabe que você poderia ir até de bermuda, na sua consciência não ia ter problema nenhum. Mas você sabe que se você chegar lá de bermuda, no meio de uma confraternização dos irmãos da Assembleia de Deus, eles vão ficar tudo te olhando, te julgando. Aí você vai fazer o quê? Você vai de bermuda? Você vai de bermuda para a confraternização? Não vai. Vai de calça, irmão. Mas, irmão, de calça, sabe besteira. Vai de calça, irmão. Não tem problema nenhum. Não vai ferir a consciência deles sem motivo, não. Se adeque lá à realidade. Não precisa bater de frente por causa de uma coisa dessa. Agora, é claro que numa oportunidade que a gente tiver de conversar com esses irmãos, nós podemos tentar orientar eles: irmãos, olha, Deus, Ele não colocou isso como doutrina. Não é pecado se alguém está andando de bermuda, isso não é problema não, diante de Deus. A gente pode também, deve até ensinar as pessoas para que elas adquiram maturidade, porque senão elas nunca vão adquirir maturidade se ninguém chegar para elas ensinando, né? Então, nós temos que ter bom senso, irmãos. Por exemplo, essa questão que a gente falou aqui de maquiagem, de cabelo, de roupa, os irmãos por aí vão com um exagero muito grande. Tem igreja aí que a mulher tem que vestir um roupão. Vocês conhecem, né? Aí chama as varoas do roupão, né? A mulher anda com o roupão dos pés à cabeça, de uma cor só, de um pano só, porque eles acham que se tiver uma roupa que estiver mostrando aqui até o joelho é pecado. Tem que ir até os pés. Que se tiver alguma marca de propaganda, alguma cor diferente, assim, chamativa, eles acham que é pecado.
tem que vestir apenas uma cor só, porque senão é vaidade, tem que ser dos pés à cabeça. Isso aí é uma imaturidade. Agora a gente não vai também, por causa disso, partir para um outro extremo. Hoje tem pessoas às vezes na igreja que diz assim, não, eu não quero ser legalista. Aí às vezes anda igual o mundo. Se veste de maneira indecente. Se veste de maneira provocativa, sensual. Aí é outro erro. Por exemplo, a questão de maquiagem. Que as pessoas dizem que do diabo, não sei o que acha que é proibido uma mulher se maquiar. Eu particularmente não acho que seja pecado uma mulher se maquiar. Mas também eu acho que certos tipos de maquiagem é um exagero, na minha opinião. Por exemplo, tem mulheres que se maquiam de um jeito tão exagerado que elas se transformam numa outra pessoa. A maquiagem faz ela ser uma outra pessoa que ela não é. Chega quando você vê a foto da pessoa com maquiagem, sem maquiagem. Você vê, por exemplo, aquelas artistas de televisão. Tem mulheres daquela ali que você vê toda maquiada, mulher lindíssima. Agora vá lavar o rosto dela para você ver ela assim que ela acordar. É uma outra realidade. Aí, nesse sentido, eu acho um exagero a pessoa se maquiar para querer parecer uma coisa que ela não é. Querer, de certa maneira, passar uma imagem que é mentirosa, por causa de uma vaidade extrema, de querer parecer bonito diante dos outros. Nesse sentido, eu acho que é uma coisa que não convém. A gente tem que ter bom senso, moderação, equilíbrio. É isso que a gente tem que buscar na vida cristã. Então, esse é o cuidado que a gente tem que ter. Tem mulheres que são contra. Eu já fui técnico municipal, está aqui numa situação, uma mulher dia da casa da igreja aqui, nesse local aqui, nós tínhamos passado um mês e saímos. E eu não recomendei nada para nós que tinha as irmãs tudo na mão, tudo, mas nesse dia chegou uma irmã, rapaz. Vai quando eu tenho aquele macote, e já estava todo mundo olhando para a irmã, eu ver se eu consigo resolver a situação. Cheguei para ela e disse, irmã, olha, vou dizer agora para você que não leva a mão, não, você rapaz. Igual tem matoso, tá diferente. Você trabalhou por ali. Aí quando ela voltou com uma maquiagem mais maneira. Quer dizer, eu tive que tirar uma brincadeira para não obedecer aqui, mano. A filha da Mirella, né? Aí ela me matou no papagaio e misturava com o peão, um negócio muito interessante. Mas de estimular a pessoa. Ela era muito interessante, ela estava com maturidade, ela não sei por que ela era atendendo o vídeo com ela. Aí, ela deixava de orar. Porque estava todo mundo incomodado, as pessoas acham que orar mais tanto que adorar a Deus. Aí tem que ser sábio. Exatamente, tem que ter bom senso, equilíbrio, né? Decência. São essas coisas que a gente tem que observar. Só para finalizar esse ponto aqui, existem hoje também pessoas que são parecidas com esses irmãos aqui, no sentido de querer trazer costumes judeus para a igreja. Isso também existe. Existem igrejas hoje em dia que toca shofar, aquela trompeta, né? O pessoal toca, acha que aquilo ali você está chamando o Espírito Santo, tocando shofar. Tem igreja aí que tem Arca da Aliança no meio da igreja. Eu já vi cultos onde a Arca da Aliança está passando lá, o pessoal vestido como se fosse sacerdote, passando na igreja com a Arca da Aliança, e o pessoal tudo tocando na Arca da Aliança, assim, aqui Deus, como se fosse Deus assim, estivesse passando, sabe? Toca assim na Arca. Gereissati 3, tem isso, Aí as pessoas ficam uma reverência, uma idolatria com aquela arca ali, como se fosse Deus que estivesse passando assim. Isso é querer trazer costume judeu para a época de hoje. A Arca da Aliança não foi abolida no culto, irmão. Não existe mais isso não. Agora os da morte, agora tudo é de coisa de saco. Agora a maioria é a roupa de coisa de saco mesmo. Outra coisa também sem sentido. Para querer mostrar a humildade, né? Que a gente sabe que muitas vezes ele não tem, né? Depois que ele tira aquele pano de saco ali, ele tira aquele pano de saco ali, vai vestir o terno dele de grife que ele comprou aí, não sei aonde. Então, hoje em dia tem pessoas querendo celebrar a festa dos tabernáculos, fazer coisas do tipo assim, traz candelabro no meio da igreja, trazendo coisas do judaísmo para a época de hoje também, isso é legalismo. Coisinhas na cabeça. O bispo Macedo, lá no templo de Salomão, vestido como se fosse um sacerdote, com aquele negocinho de judeu na cabeça, com
sacerdote. Meu irmão, isso não tem sentido para hoje. Ninguém deve se vestir assim, não. Nós não somos, não temos mais que vestir roupa como um sacerdote judeu, não. Isso não existe na igreja. Da onde é que tem isso na Bíblia? É invencionista a cabeça das pessoas. Então, vamos lá, caminhando aqui. Os fortes na fé. Se os crentes fracos eram formados por judeus crentes, mas que viviam ainda debaixo da velha aliança, os fortes eram formados tanto por judeus como por gentios que haviam alcançado um entendimento correto das implicações da nova aliança. Esse fato é confirmado pela afirmação do apóstolo Paulo, que se enfileira com os fortes na fé, conforme Romanos 15:1. Romanos 15:1, vou ler aqui para os irmãos. Paulo fala assim: ora, nós que somos fortes devemos suportar as debilidades dos fracos e não agradarmos a nós mesmos. Veja que Paulo se incluiu entre os fortes. Nós que somos fortes. Agora veja aqui qual é o sentido de forte. Não é aquele sentido de achar que eu sou forte, não dependo de Deus, alguém está ensoberbecido, não. Ele está falando forte no sentido de alguém que tem maturidade em Deus, que já tem um conhecimento das coisas de Deus e que não se deixa levar por legalismos. E ele se inclui nisso. Ele está dizendo, nós que somos fortes. E aí ele diz, devemos suportar as debilidades dos fracos, ou seja, tenha paciência com os fracos, suporte as debilidades deles, não provoque eles, tenha paciência com eles e, claro, ensine também eles para que eles cheguem à maturidade. Porque ele diz aqui, nós não temos que agradar a nós mesmos, nós temos que agradar a Deus, né? Nós temos que ter cuidado com eles para que de repente a gente não venha escandalizar eles e eles saírem da fé. Já pensou? A gente agir com soberba, porque já tem maturidade, vai escandalizar um irmão que é imaturo, e aí o irmão vai e saia da fé, abandona Cristo e vai para o mundo. É muito pior, né? A gente tem que ter cuidado com ele, para que ele não abandone a Deus. Ponto com bastante ênfase na Epístola aos Romanos é o da liberdade em Cristo. Em Romanos 7, 24 e 25, o apóstolo tinha consciência da incapacidade de o crente se autolibertar. Por isso ele glorifica a Deus na pessoa de Jesus Cristo, por prover a libertação das garras do pecado. Em sua epístola endereçada à igreja da Galácia, ele escreveu que foi para a liberdade que Cristo nos chamou. A liberdade cristã lhe dava certeza de uma coisa: eu sei, estou certo no Senhor Jesus, que nenhuma coisa é de si mesma imunda, a não ser para aquele que a tem por imunda. Para esse é imunda. Romanos 14, 14. Essa é a lei da liberdade. A palavra grega koinos, traduzida aqui como imunda, se refere às coisas que a lei mosaica considerava comuns ou impuras. A lei da liberdade mostrava aos crentes maduros que eles estavam livres dos rudimentos da lei de Moisés. Então, irmãos, vamos entender esse versículo aqui, de Romanos 14, 14, até porque esse versículo é usado de maneira errada muitas vezes, viu? Esse versículo que diz assim, ó: eu sei, estou certo no Senhor Jesus, que nenhuma coisa é de si mesma imunda, a não ser para aquele que a tem por imunda. Para esse é imunda. Irmãos, esse versículo é tão distorcido. Eu já vi gente pregando esse versículo aqui, usando esse versículo como justificativo para o pecado, para a vida de libertinagem que ele vive. Tipo assim, a pessoa diz: olha, não existe nada impuro, não existe nada impuro para aquele que é puro, não. É só aquele que considera uma coisa impura, aí aquela coisa vai ser impura para ele, se ele considera na cabeça dele impura. Mas se ele não tem problema nenhum com aquilo, então para ele pode fazer à vontade. Isso na verdade é querer distorcer a Bíblia para o seu próprio benefício carnal. Por exemplo, uma pessoa diz assim: olha, eu não considero ir para uma festa junina
aproveitando aqui o que está acontecendo aqui no Maracanã, eu não considero pecado ir para uma festa junina, não. Eu não tenho aquilo ali como uma coisa imunda, como uma coisa impura. Tudo é puro para os puros. Usam a Bíblia com todo errado. Tudo é puro para os puros. Eu não considero aquilo imundo, então aquilo ali não é imundo para mim, não. É só para quem considera. Aí a pessoa acha uma justificativa na Bíblia para o próprio pecado. É uma maneira de distorcer o texto. Nós temos que ler o texto, irmãos, no seu contexto. O que Paulo está falando aqui? Paulo está falando aqui de alimentos puros e impuros. Ele está falando aqui das pessoas que não queriam comer certos tipos de alimentos porque consideravam imundos. É disso que Paulo está falando, como ele comenta aqui. Das coisas referentes à lei de Moisés, as coisas puras e impuras. É sobre isso que Paulo está falando. Aí as pessoas vêm distorcer para querer justificar o seu pecado. E aí eles acham que pode às vezes fazer qualquer coisa, porque ele na consciência dele, ele não considera aquilo ali impuro, então ele acha que pode fazer qualquer coisa. Acha que pode se embriagar, acha que pode ir para a festa, acha que pode fazer vários tipos de coisa, porque ele acha que na cabeça dele, não, isso aqui eu não acho impuro, não. Então se eu não acho impuro, não é impuro. Aí ele se baseia nesse texto que diz, nenhuma coisa é impura, a não ser para aquele que a tem por imunda. Aí ele pensa assim, bem, eu não considero aquilo ali imundo, impuro, então não é impuro. Então eu posso praticar. É a distorção da palavra, entendeu? Essa noite ele teve aquelas jovens mortas, ficaram lá em casa para convidar a menina para ir hoje, fazer uma visita lá na igreja. Aí ela perguntando para a menina se elas tinham ido na festa, lá ver a festa. Aí Tatiana disse que foi, não, nós fomos lá. Eu vou tirar um dia para ir lá, porque eu gosto muito daquilo lá, é muito bonita aquelas festas lá, eu acho muito bonito, eu vou tirar um dia para ir lá. E só ir lá, assim, por exemplo, a gente quer ver com aquelas coisas de artesanato lá, ou comer alguma coisa lá, que é considerado impuro. Irmã, eu vou ser sincero. Assim, eu acho que como é uma festa pagã aquilo ali, a gente não deve compactuar dela de maneira nenhuma. A gente não deve nem botar os pés lá para não parecer para as outras pessoas que a gente está apoiando. Mesmo que no nosso coração a gente pense assim, não, eu quero só comprar uma comida aqui, ou ver um artesanato. No seu coração, Deus sabe que você não está apoiando aquilo ali, aquela festa. Deus sabe que você não concorda, e realmente a comida em si não tem nada demais. Agora, a questão é a seguinte, que a gente tem que pensar também na consciência dos outros. Alguém que sabe que a senhora é serva de Deus, aí de repente passa lá e vê naquela festa. Olha, rapaz, a irmã fulano de tal está aqui na festa junina. Não vai pensar que ela vai comprar uma comida. Ele não vai ficar tentando imaginar que você foi. Não, a minha irmã talvez veio só aqui comprar uma comida. Ele vai ficar pensando assim, rapaz, a irmã veio prestigiar uma festa paga. O problema é assim, meu esposo é crente. Então eu tenho vindo muito para a igreja, né? Aí ele diz assim, vai para a igreja hoje de novo, todo dia não pode faltar um dia não. Aí sempre reclama, aí às vezes o bicho não para ir ao lugar, eu vou negar que vou com ele. Pois é, eu penso que a gente tem que agradar primeiro a Deus do que aos homens. Eu penso assim, mesmo sendo marido, a gente pode explicar, olha, eu não acho isso certo, eu não gosto desse ambiente, eu não concordo com o que é feito lá. Vamos para um ambiente mais saudável, um ambiente agradável, um lugar bom. Porque eu não me sinto bem ali, eu não gosto, eu sou crente, as pessoas podem me ver lá e não vai pegar bem. Ele não tem eu sei. criticar, ele vai me Eu sei que não vai entender, mas ele tem conhecimento de nada. eu sei Mas que. eu fui com ele ontem, mas nós ficamos lá meia hora só. Eu, meu irmão, meu cunhado, fomos só lá mesmo. Nem comeu lá dentro, a gente comeu. Pois é. Ele mesmo não quis ficar lá. Eu orando tanto, ele dizendo, não, vamos sair daqui, isso aqui tá certo. Eu sei que a pessoa não vai entender, realmente, ele não conhece a Deus, né?
Mas eu penso que a gente tem que ter cuidado muito com essas coisas para a gente não, embora a gente não vá se prejudicar em nada ali, porque a gente está com o nosso coração tranquilo de que você não está querendo compactuar com a festa, mas é aquilo que eu falei. Isso pode gerar escândalo em pessoas, isso pode fazer pessoas até enfraquecerem na fé, vendo assim e tendo aquilo ali como um mau testemunho. Lembra do que o pastor falou aqui, que a irmã Elisângela viu uma irmã lá, e aí a gente já se escandaliza. Fulano de tal é crente, está ali naquela festa. Misericórdia, se escandaliza. Traz um escândalo, entendeu? A gente faz tudo que a gente faz, né? Pois é. Então, é o que Paulo diz aqui, ó, que a gente está estudando. Que a gente, como eu li aqui no versículo 15, não agradarmos a nós mesmos. Às vezes, irmãos, a gente tem que abrir mão de coisas para não agradar nós, mas agradar o outro. A gente já pode até ficar pensando, mas irmão, tem que ficar... A minha consciência não me acusa em nada naquilo ali, eu sei que eu fui só comprar uma comida, assim, tudo. Mas e a consciência do outro? É o que Paulo fala isso, olha, eu tenho que ter cuidado com a consciência do outro. Com um irmão que pode me ver ali, pode se escandalizar. O que ele vai achar? Estão entendendo? A grande questão é essa também. Nós não podemos pensar só no que a gente faz, mas também no que as outras pessoas ao nosso redor estão vendo a gente fazendo. Quer ver um exemplo de uma coisa que não tem pecado nenhum, mas que pode gerar um problema muito grande? Eu chegar de repente num restaurante, eu não sei nem se tem para vender mais. Eu chego num restaurante, aí eu vou almoçar, boto uma garrafa de cajuína assim para mim tomar. Aí eu boto ali a cajuína no copo, faz aquela espumazinha. E a bicha parece uma cerveja. Parece igualzinho a cerveja. Aí, ó, pra mim, eu sei que eu não estou pecando, não tem problema nenhum. Mas se passar um irmão e ver aquela cena ali, olha, o irmão parece, meu Deus, misericórdia, o irmão está bebendo cerveja. O irmão pecou. Tá entendendo, irmãos? Aí às vezes gera um problema. Você gera uma churrascaria, busca ao vivo, aquela cerveja. Gera um problema às vezes. Então a gente tem que ter cuidado assim para não agradar a nós, mas agradar também ao outro, no sentido de não prejudicar a fé das pessoas. O meu evangelho. Aí para ele fazer o curso da mulher dele, ele veio lá de Fortaleza pra cá para essas festas. E ela não é. Aí ele foi que ele temeu a mulher, mas temeu a Deus. Ele foi pra lá, ele andava no nome de Deus, né? Ele foi pra lá, ele estava lá. Na consciência dele, ele estava nada desagradando a Deus. Ele estava lá no meio. Pois é. E outra coisa que eu penso também, Para agradar a mulher dele. outra coisa que eu penso também é o seguinte, como eu falei, sempre que se a gente vai para um evento desse, mesmo que a gente não compactue do que é feito errado ali, que a gente vá com a nossa consciência assim, não, vou só comprar uma comida, vou só ver aqui alguma coisa, sei. Mesmo que a gente não compactue com aquilo ali, mas só a nossa presença naquele lugar é como se a gente está sendo cúmplice daquela festa. A gente está sendo mais um ali que está sendo patrocinador, de certa maneira. A gente está dando ibope, a gente está contabilizando mais um na festa que está dando apoio, tá entendendo? Pode ser até um pouco radical, mas se fosse o caso aqui uma rapadura, da noite tem. E até mais barato. Se for a questão de comida, no qual seleção que tem comida boa. Bem parecidas, né? Pois é, porque... Mas lá se não for mesmo. É uma coisa que eu me policio muito. Uma vez eu até preguei aqui para os irmãos sobre isso, talvez até algumas pessoas acharam muito radical, mas eu me policio muito nesse sentido. Por exemplo, se eu estou num local ou assistindo qualquer coisa que eu sei que aquilo ali não é de Deus, não agrada a Deus, não está sendo feito para a glória de Deus, eu não gosto de estar naquele lugar ou assistir aquilo ali, porque eu não quero compactuar de maneira nenhuma com aquilo. Eu não quero ser cúmplice daquilo, dar o meu apoio naquilo ali. Por exemplo, se tem um programa de televisão que eu sei que é imundo, um monte de coisa errada, eu não abro minha televisão na minha casa para assistir aquilo ali, porque eu não quero dar ibope para aquilo, eu não quero que
que a minha televisão seja contabilizada no Ibope daquilo ali, e um dia eu comparecer diante de Deus e saber que aquilo ali que prejudicou a vida de tanta gente, eu compactuei com aquilo, eu dei o meu aval, eu dei a minha contribuição como espectador, como alguém que patrocinou, que deu apoio, mesmo indiretamente, mas eu dei o meu apoio assistindo, indo lá, comparecendo e tal. Eu acho que essas coisas assim, que não agradam a Deus, a gente tem que mostrar a nossa repugnância mesmo. Mostrar, olha, eu não concordo com isso, eu não vou, eu não assisto, eu não tenho nada a ver com isso, eu não quero isso, longe de mim, isso aí. Então, eu penso assim, irmãos, que a gente tem que olhar desse jeito. Vamos lá, ponto 2, deixa eu ver. Ponto 2, a lei do amor. O versículo 15 do capítulo 14 de Romanos diz: mas se por causa da comida se contrista teu irmão, já não andas conforme o amor. Não destruas por causa da tua comida aquele por quem Cristo morreu. Tendo chamado a atenção para a lei da liberdade, agora o apóstolo passa a falar de outra lei, a lei do amor. É o amor ágape de Deus, a lei da liberdade, exercitada por cristãos mais maduros. Mostrou-lhes Paulo, permitia quebrar certas regras ritualísticas. Todavia, se isso causasse algum escândalo nos crentes imaturos, então essa liberdade deveria ser restringida. Esse ponto aqui é exatamente o que a gente estava falando. A lei da liberdade nos traz maturidade de praticar certas coisas que a gente vê que não é errado. Só que a lei do amor restringe a nossa liberdade. É o que ele diz aqui claramente, ó. Não destruas por causa da tua comida aquele por quem Cristo morreu. Ou seja, trazendo em outras palavras, se eu sei que o que eu estou fazendo, mesmo não havendo pecado naquilo, mas se aquilo vai destruir o meu irmão, vai trazer escândalo para um irmão em Cristo, aquilo pode prejudicar a fé de alguém, então pela lei do amor, o que prevalece? A minha liberdade ou o meu amor ao irmão? O amor ao irmão. Então eu tenho que abrir mão da minha liberdade, às vezes, por amor a alguém que é fraco na fé, e dizer, não, eu vejo que isso aqui não é pecado, mas por amor ao irmão eu não vou fazer para não escandalizar ele, para não escandalizar a pessoa. Então essa é a lei do amor. Exatamente. Então já pensou, irmão, se a gente usa da nossa liberdade e de repente alguém vem a tropeçar por causa de uma coisa que a gente fez, e aí de repente a pessoa se afasta até de Cristo, a gente vai se sentir culpado pelo resto da vida, porque a gente escandalizou alguém sem necessidade, né? Então a gente tem que ver a questão do amor, o amor ao irmão, ter paciência com ele. A lei da espiritualidade. Paulo passa a mostrar então o modelo de espiritualidade que deve conduzir tanto os crentes fortes como os fracos. Romanos 14, 22 e 23, que diz assim: a fé que tens, tenha para ti mesmo perante Deus. Bem-aventurado aquele que não se condena naquilo que aprova. Ou seja, que é aquele que aprova uma coisa e não se sente condenado. Mas aquele que tem dúvidas é condenado se comer, porque o que faz não provém de fé, e tudo que não provém de fé é pecado. Então o que Paulo está ensinando aqui é o seguinte: a fé que você tem, guarde ela para você. Ou seja, se você acha que uma coisa não é problema, e realmente não tem problema, mas aquilo ali é a sua consciência. Mas se o seu irmão tem problema com aquilo, então é o que ele diz aqui. Aquele que tem dúvidas é condenado a se comer. Então a situação é o seguinte: se eu como e eu estimulo alguém que tem dúvida a comer, eu não vou ter problema nenhum. Na verdade, o problema que eu vou ter é por eu ter provocado ele. Porque se ele comer com dúvida, ou seja, se ele fizer qualquer coisa com dúvida no coração, ele vai estar em pecado. É interessante isso, né? Por exemplo, usar bermuda não é pecado.
Mas vamos supor que o Wagner chegasse na casa do irmão da Assembleia de Deus e dissesse assim, irmão, vamos lá para a igreja. Aí o irmão vê o Wagner saindo de bermuda. Irmão, tu vai de bermuda? Tu vai de bermuda lá assistir uma aula na escola? Isso aí Deus não vai se agradar disso não. Aí o Wagner diz, isso não tem problema nenhum não. Aí o irmão vai e veste uma bermuda também e vem. Mas o irmão vem se sentindo mal no coração, achando que está pecando contra Deus. Realmente ele vai estar pecando contra Deus, porque ele está fazendo na dúvida. Ele não está fazendo por fé. Ele está com dúvida no coração dele, não provém de fé. Aí é por isso que Paulo diz, tudo que não provém de fé é pecado. Ou seja, se ele está fazendo aquilo ali na dúvida, ele vai estar pecando. Ele não vai estar agradando a Deus, porque ele teria que estar com a consciência dele tranquila de que ele não está fazendo nada errado. Isso serve para qualquer coisa na vida, irmãos. Se eu tenho dúvida se eu estou agradando a Deus ou não, não faça então. Porque se você fizer, você está pecando. Mesmo que aquilo ali não seja pecado, mas se você está com a dúvida, meu Deus, será que eu devo fazer isso? Será que eu devo assistir isso? Aí você vai com a consciência pesada, você está pecando. É o que Paulo está dizendo, é isso. Se você está na dúvida, meu irmão, então não faça, porque Deus só se agrada. O importante é reconhecer o erro e se arrepender e continuar. Pronto. Essa questão de televisão. Tem certas coisas que eu não acho que convém. Eu não acho que convém realmente a gente assistir. Por exemplo, novela é uma coisa que eu acho que não convém. É uma coisa que ensina um monte de coisa errada, que não convém você compactuar com aquilo ali. Mas vamos supor um outro programa qualquer que não tem pecado. Não está me vindo à mente aqui, mas vamos supor... Pronto, vamos supor que você está assistindo Globo Rural, né? Mas você é um irmão da Assembleia de Deus que ensinaram para você que televisão é pecado. Aí você, meu Deus, eu vou só assistir esse negócio aqui. Eu gosto de saber sobre essas coisas do interior. Aí você está assistindo, mas você está na dúvida. Meu Deus, será que eu estou pecando? Meu Deus, será que eu estou em pecado assistindo isso aqui? Meu irmão, se você está na dúvida, desligue a televisão e vá fazer outra coisa. Porque Deus não vai se agradar com você fazendo uma coisa com o seu coração daquele jeito. Aí o cara diz assim, bicho, mas eu vou assistir aqui o pano. Pois é. Quem comprou ali? Eu passei um ano ajudando na igreja da Pastor Marcos Sete. Aí, mas uma vez eu para pregar uma igreja em Pernambuco. E eu cheguei um pouco da coisa, tive um problema no carro, eles estava muito no ar, estava muito no áudio, o pastor não viu que tinha aquela aí a minha fechada, eu não estou entrando, pode entrar, não pode. Eu não estava falando, esse papai é do comércio, não. Daqui a pouco você não. Eles vão tirar a igreja aqui, vai lá, eu te abençoe. Aí é engraçado, irmão. Às vezes a gente se encapima com cada coisa. Pois é. Nós estávamos assistindo aí lá, Deus estava me incomodando. Vou deixar aqui. Era no celular, né? Deus estava me incomodando. Aí, quando estava para ele escutar naquela gelatória do lado de casa, né? Ele começou, aí ligava de novo ali. Não, vai deixar. Está me incomodando. Todo tempo assim, ligava e ligava. Aí eu assim, eu vou assistir ou não vai? Aí ele, não, vou mais não. Aí fechou e falou, não assisto mais não. Mas a gente já estava brincando, né? Porque tá na... Exatamente. Exatamente. O que Paulo está ensinando aqui é exatamente isso. Quando a pessoa faz na dúvida uma coisa, ele está pecando. Porque tudo que a gente faz, a gente tem que fazer com a nossa consciência tranquila. Não, eu estou fazendo isso aqui, Deus está se agradando de mim. Isso aqui não tem problema nenhum. Isso aqui, eu não estou em pecado. Se eu tiver na dúvida, irmãos, Deus não vai estar se agradando de eu estar fazendo na dúvida. É um versículo em Atos 24, 76, 17, que fala isso. Seja a vossa consciência pura diante de Deus e dos homens. Exatamente. A nossa consciência tem que estar sempre tranquila. Eu não tenho que estar fazendo uma coisa atormentada. Vamos lá. Deixa eu passar só
pouquinho aqui. Ponto 3. Uma igreja acolhedora. O exemplo dos cristãos maduros. Como então deveriam agir os crentes fortes em relação aos fracos? Paulo respondeu: mas nós que somos fortes devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Portanto, cada um de nós agrade ao seu próximo no que é bom para a edificação. Então é como a gente já falou, agradar o próximo, suportar as fraquezas deles. Os crentes maduros deveriam dar graças a Deus por entender o real propósito da nova aliança. Eles sabiam que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Exatamente por possuírem uma fé mais substancial, eles deveriam servir de modelo para aqueles que ainda não haviam alcançado esse nível de maturidade. O crente maduro, portanto, deve evitar as coisas que fazem aos mais fracos tropeçar. Essa é a grande questão que a gente tem que aprender. Se eu sou maduro, sei que uma coisa não é pecado. Mas se o meu irmão acha que é, eu tenho que evitar. É isso que a gente tem que entender. Eu tenho que evitar por causa da consciência fraca dele. Para não fazer ele se escandalizar, não fazer ele pecar. Essa é a grande questão. Isso, no entanto, não quer dizer que o crente forte ficará prisioneiro da consciência do crente fraco. Quer dizer que o crente forte é responsável também pelo crescimento e amadurecimento do fraco, mostrando-lhe com amor o que significa ser livre em Cristo. Ou seja, eu não preciso ficar prisioneiro da consciência dele o resto da minha vida. Por exemplo, eu não vou praticar aquilo, mas eu vou procurar ensinar ele. Eu vou procurar mostrar para ele: irmão, olha, deixa eu conversar com você. A Bíblia ensina assim, dessa maneira. Não precisa a gente viver desse jeito. Isso aqui não tem problema nenhum diante de Deus. E aí você vai explicar com amor, com sabedoria. Porque o intuito da gente tem que ser levar o crente fraco a se tornar forte, se tornar maduro. Então aí ele vai ser levado a pensar, a refletir, para poder adquirir uma maturidade em Deus. Se ele for teimoso. Se ele for teimoso, irmão, a gente ora a Deus e pede para Deus trabalhar na vida dele. E enquanto ele for imaturo, a gente tem que evitar provocar, esperando em Deus que Deus abra o entendimento dele para ele amadurecer, né? O exemplo de Cristo. O exemplo para essa limitação da liberdade foi dado por Cristo nosso Senhor. O argumento de Paulo é que, se o próprio Salvador não agradou a si mesmo, então por que os crentes que se consideravam mais espirituais não poderiam agir da mesma forma? No versículo 3 diz assim: porque também Cristo não se agradou a si mesmo. Antes, como está escrito, as injúrias dos que te ultrajavam caíram sobre mim. Então, em Cristo, Deus mostrou tolerância para com os pecadores. Paulo já havia falado em Romanos 5,8 que o amor de Deus pelos homens foi mostrado de forma graciosa quando Cristo morreu por eles, sendo ainda pecadores. Então, Jesus mesmo não agradou a si mesmo. Vocês acham que se Jesus fosse escolher, se ele preferia o quê? Ficar na glória no céu ou vir para cá ser humilhado? Morrer numa cruz, ser ultrajado, as pessoas blasfemarem, dizer coisas contra ele, e escolher o quê? O que era melhor? Era ficar na glória. Por que ele não ficou na glória e veio para cá? Porque ele não preferiu agradar a ele mesmo. Ele preferiu agradar as pessoas, ou seja, ele abriu mão dele em prol das outras pessoas. Ele abriu mão para poder, em benefício do bem dos outros. Paulo usa esse exemplo para nos ensinar: olha, às vezes nós temos que abrir mão de nós em benefício dos outros, para ajudar a fé dos outros. Então Paulo usa Cristo como exemplo, o exemplo das Escrituras. Paulo apela então às Escrituras como instrumento aferidor da espiritualidade. Ele chama a atenção dos crentes, tanto fortes como fracos, exortando e dizendo que o ensino das Escrituras deve ter um efeito prático em nossa vida. O versículo 4 diz: tudo quanto outrora foi escrito para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. Então ela não foi escrita apenas como um livro de valor histórico, mas é a inspirada palavra de Deus e, portanto, deve ser normatizadora da vida do crente. Ela foi escrita não para ser um instrumento de discórdia ou aprisionamento,
mas para alimentar a nossa esperança. Então a Escritura, ela serve para alimentar a nossa esperança, não para ser motivo de discórdia, mas para nos ensinar. Ela tem um efeito prático na nossa vida. Então nós devemos nos voltar sempre para a palavra de Deus. Levar esses irmãos imaturos a se voltar para a palavra de Deus. Por que às vezes eles estão assim imaturos? Porque eles estão se deixando levar pelos ensinamentos das pessoas, pela cultura de uma igreja, por tradições de homens, e não se voltam para a palavra. Então a gente tem que levar as pessoas a seguir a palavra de Deus. Conclusão: aprendemos como o apóstolo Paulo procurou pacificar a tensão entre os crentes fortes e fracos na igreja de Roma. Esse conflito estava gerando um ponto de tensão que poderia, a curto prazo, pôr em risco a obra de Cristo ali. Amém? Então, que Deus nos abençoe e nos ajude a agir com maturidade e equilíbrio nessas coisas, né? Em nome de Jesus. Vamos orar.